Eu vou fazer uma espécie de meditação, transitar aqui em alguns versículos e alguns textos, porque eu queria trazer a baila, queria trazer a evidência, uma personagem da Bíblia, o homem por nome Mefibosete. Sei que vocês já ouviram pregação sobre ele, conhece, né, quem ele é, certo? Todo mundo sabe que é o Mefibosete, certo? Já preguei muito sobre ele, mas hoje eu senti de reportar um pouquinho sobre essa personagem mais uma vez. Mais uma vez, trazer algumas informações, algumas palavras relativas ao senhor Mefibosete. Os irmãos sabem muito bem quem ele é. Mefibosete, ele é neto do rei Saul, filho de Jonatas, e por consequência ele foi criado não, ele nasceu em palácio, né? Nasceu no palácio quando seu avô era o rei de Israel. Então Mefibosete morava no palácio, morava em Jerusalém no palácio, morou até os 5 anos no palácio, tinha todos os tipos de privilégios, né? De privilégios que possa imaginar. Tinha seus privilégios e morou até os 5 anos. Ocorre que seu avô, o rei Saul, devido às suas peripécias, às suas ações indevidas, né? As suas ações impensadas, seus desatinos que ele cometeu, ele perdeu o reino para Davi. Davi substituiu o rei Saul. E substituiu após uma luta, uma guerra. E após essa guerra ser vencida, os da parte de Davi tomaram o poder. E acontece quando deu a nota que o rei Saul havia morrido, o seu pai Jonatas também havia morrido, o servo de Mefibosete saiu com ele correndo do palácio, e sair correndo do palácio para não morrer, deixou cair o menino de 5 anos. Consequência é que ele ficou coxo dos 2 pés. Aí, depois desse acontecimento, esse servo levou este Mefibosete para algum lugar bem neutro, bem escondido, para que pudesse ficar escondido, agasalhado, refugiado, sem perigo de ninguém atacá-lo, tá? E isso ocorreu. Nesse período durou mais ou menos 20 e poucos anos. Mefibosete chegou até a casar nesse lugar que estava. Teve um filho por nome Mica. Aí, Davi, passara algum tempo. Davi estava botando em ordem o seu reino e queria dar satisfação para os filhos descendentes de Saul. Porque Davi tinha uma promessa, tinha um compromisso, tinha uma aliança com Jonatas. Eles eram muito amigos, fizeram uma amizade muito intensa. E é interessante a razão dessa amizade, né? Razão por querer essa amizade. Diz o texto que capítulo 18 fala bem assim: e Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aí, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornava o seu melhor amigo. Então, Jonatas, ao escutar a conversa de Saul com Davi, ele admirou a postura, admirou a pessoa de Davi e quis ser amigo de Davi. Viu em Davi uma pessoa
que teria sucesso, que teria vitória. E fez uma amizade muito forte com Davi. Com Davi, resultou em uma aliança, resultou num acordo que os dois fizeram e prometeram ao outro ser leal na amizade, ajudaram ao outro, protegeram ao outro e assim por diante. Então foi isso que aconteceu com o Davi e o pai de Mefibosete. Ocorre que passaram-se os anos, Davi organizando o reino, né? Diz o texto aqui que assim, ele perguntou, Davi perguntou, o rei prometeu a Simei, versículo 24, fala assim, Mefibosete, rei de Saul, também foi ao encontro. Perdoa-me, eu quero ler aqui, antes disso aqui, eu quero ler aqui o acordo que Davi fez sobre Mefibosete, quando ele disse para Zipa. Zipa era um servo do rei Saul. Então o Zipa, ele estava no palácio, que ele era servo de Saul. Ocorre que esse Zipa, ele tinha 15 filhos e 20 servos. Era servo de Saul. Aí quando Davi chega para organizar o seu reino, botar os oficiais no lugar, Davi perguntou assim, em certa ocasião Davi perguntou, resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zipa, um dos servos de Saul, para apresentar a Davi, e o rei perguntou, você é Zipa? Sou teu servo, respondeu. Perguntou o rei, resta alguém ainda da família de Saul que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Isso depois de muitos anos, depois de passado alguns anos. Então Zipa respondeu, há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Veja bem que a resposta de Zipa não mencionou o nome do rapaz, mencionou o rejeito, mencionou a parte negativa, mencionou a deficiência de Mefibosete, aleijado dos 2 pés. Aí, onde ele está? Zipa respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou o rosto em terra. Aí Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou seu servo. Aí Davi disse as seguintes palavras para esse homem, Mefibosete. Primeiro, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, e você comerá sempre comigo na minha mesa. Comerá a minha mesa. Então Davi fez algumas promessas a Mefibosete. Primeiro foi essa, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Tratarei você com bondade. Tá? Tratarei você com bondade. Vou devolver a todas as terras que te pertenciam, e você comerá na mesa do rei. Essa foi as promessas que Davi fez a Jonatas, né? Aí ele chamou Zica e falou, Zica, eu estou devolvendo para o neto de Saul, Mefibosete, o seu senhor, tá? Tudo que pertencia à família dele. Você e seus filhos, você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Aí repete, Zipa tinha 15 filhos e 20 servos. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, se Mefibosete dependesse de Zipa, ele nunca teria saído
de Lodebar. Infelizmente, Mefibosete não queria, não desejava o bem para Mefibosete. Se dependesse dele, Mefibosete continuaria com esta marca, aleijado de 2 pés. Ocorre que Davi manda chamar esse rapaz, ele retorna para a casa do rei, torna-se outra vez morador do palácio. Né? Aí tem uma história interessante que eu quero me ater um pouco aqui nela. É que esses anos que a diferença entre do dia que Mefibosete saiu fugir do palácio, do dia que ele retornou, ele tinha um refúgio. Ele encontrou uma casa de acolhimento, que é a casa de Maquir. Acho interessante a casa de Maquir. A casa de Maquir foi para Mefibosete uma bênção. Foi um lugar de acolhida, lugar de bênção, lugar de proteção. Mefibosete acolheu aquele menino, virou adolescente, tornou rapaz, casou. Mas Maquir acolheu, Maquir cuidou, Maquir agasalhou aquele rapaz, deu proteção, deu ajuda, até que ele voltasse para o palácio. Aí a gente tem que parar aqui um pouquinho e fazer a seguinte consideração. A gente precisa ser casa de Maquir, tá? Nós, como crente, precisamos ser casa de Maquir. Nós, como os pais, precisamos ser casa de Maquir. Nós, como servos do Senhor, precisamos ser casa de Maquir. Casa de Maquir é aquela casa que abre as portas para acolher uma pessoa necessitada. Casa de Maquir é a casa que recebe alguém que precisa passar um período, ter uma transição da tragédia para a vitória. Casa de Maquir é aquela casa que vai acolher, proteger, guardar alguém até que ela recupere, até que ela volte a ser o que ela era, até ela poder receber de volta o que ela tinha, até ela alcançar os privilégios que era próprio dela. Então, casa de Maquir, aqui me indica uma casa de misericórdia. A nossa igreja, por exemplo, é Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Então a casa de Maquir é como uma casa de misericórdia. Acolheu esse homem Mefibosete nesse período aí todo, exatamente para que ele pudesse aí transitar, superar, vencer esse período, vencer esse tempo entre aquela queda aonde ficou aleijado dos 2 pés, até a restauração da volta dele para o palácio de onde ele foi tirado. Então eu quero aqui estar dizendo que às vezes nós pais, nós às vezes temos que servir a nossa casa como casa de Maquir. Eu preparei essa mensagem, eu lembrei da Lisamas do Júnior. Um dia a minha casa foi casa de Maquir. Eu visitei essa semana a Divina mais o Marion, e lá estava a Lorena com a sua família. Eu lembrei, olha, Marion, a Divina está fazendo da sua casa casa de Maquir. Está entendendo? Então você precisa, a sua casa tem que ser uma casa de bênção, uma casa de misericórdia, uma casa de salvação para alguém. A casa que alguém pode estar rejeitado, aleijado, acabado, destruído, mas você acredita, eu sei de onde ele é, eu sei de onde ele saiu, eu sei de quem ele é filho, eu sei de quem Mefibosete é filho. Ele é filho de Jonatas, que é filho do rei. Esse rapaz não é qualquer um, ele tem origem, ele tem procedência, ele tem bênção na sua vida, ele tem promessa na sua vida. Amém? Então é interessante observar esse fato. Agora, quando nós analisamos aí a história de Davi aqui, ele funcionando, ele
ele tipificando a pessoa de Jesus nessa ação com Mefibosete. Na verdade, Davi salvou Maqui por duas ocasiões. Salvou Maqui quando ele mandou buscá-lo, né? Mandou buscá-lo e trouxe de volta para o palácio e deu aqueles presentes, aqueles direitos que ele ordenou que Mefibosete adquirisse. Depois salvou também Mefibosete quando os gibeonitas exigiam que fosse sacrificado 7 descendentes de Saul pelo mal que Saul havia feito pelos gibeonitas. E havia uma lei que a transgressão que Saul cometeu era digno disso. Então Davi podia escolher descendente de Saul para entregar para os gibeonitas. Aí diz a Bíblia que Davi não deixou que Mefibosete fosse um desses. Mais uma vez, Davi salvou Mefibosete. Eu entendo assim: a primeira salvação de Mefibosete foi graça. Foi graça, foi amor. Amor a um compromisso. Amor a uma amizade. Amor a uma lealdade que Davi tinha com Jonatas. Mas a segunda salvação foi misericórdia. A segunda salvação de Mefibosete foi Davi usando misericórdia para com Mefibosete. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mas também estamos salvos por misericórdia. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que tem misericórdia de todos nós. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, eu acho interessante quando Davi lembra do compromisso. Ele lembra, sentou no seu palácio, na sua mesa para organizar o reino. Ele nessa ocasião ele perguntou: porventura resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por minha amizade com Jonatas? Irmãos, é bom ter pessoas em quem a gente sabe que ela vai lembrar da gente, não vai esquecer da gente. Zipa sabia da história muito mais do que Davi. Sabia onde ele estava, sabia o que estava passando, mas nem quis citar o nome de Mefibosete, porque ele queria os privilégios que era de Mefibosete no palácio. Mas o importante aqui é que Davi não esqueceu do compromisso, não esqueceu da aliança, não esqueceu daquilo que prometeu a Jonatas ia fazer. E aqui eu encontro nessa passagem de Davi manifestando a sua lealdade, o seu compromisso, a sua honra com a sua aliança. Eu encontro a pessoa de Cristo. Encontra a pessoa de Cristo, que é aquele que nunca vai esquecer da gente. Ele nunca vai esquecer da aliança que ele fez um dia com a humanidade para salvar cada um de nós. Ele nunca vai esquecer. Deus nunca vai esquecer da amizade que ele traçou, né, com o homem para salvar cada um daqueles que lembram um dia. Eu fui lembrado por Jesus um dia. Você é resultado que o Senhor mandou te chamar também. Você é resultado que o Senhor também mandou te chamar. Agora, eu fico, infelizmente, na trajetória da vida da gente, a história da gente, a nossa história, queira ou não queira, tem muito a ver com a de Mefibosete. Você vai perceber. Na vida da gente, a gente sempre vai ter um Zipa, sabe? Sabe que é o Zipa? É aquele que não quer que você outra vez retorne onde você precisa retornar. Zipa é aquele que não quer que você recupere o que você perdeu. Zipa é aquele camarada que não quer que você saia de onde você está, na lama, atolado, triste, humilhado, complexado, derrotado. Zipa é esse camarada. Infelizmente tem. Na vida da gente tem aquelas pessoas que desejam o mal da gente.
não deseja o bem, não quer o nosso sucesso, não quer a nossa vitória, não quer a nossa bênção. Deixa-nos ir para lá e vamos atentar aqui para a bênção que tem Davi para dar para aquele rapaz. Davi então perguntou. Aí eu acho interessante como esse Zipa é astuto, é traiçoeiro, é enganador. Olha que ele diz assim: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Ele não teve coragem nem falar assim: rei, tem sim, o Mefibosete, o filho de Jonatas. Ele não teve a honradez, não teve o prazer, não teve a educação de mencionar nem o nome do rapaz. É sim, irmãos. Nem o nome ele quis falar. Só falou a tragédia dele. Gente, tem algumas pessoas aí que é assim. Quando vai lembrar o seu nome, ele só lembra da sua tragédia. Ele só lembra do ponto fraco seu. Ele só lembra daquela referência que não dá nenhuma motivação de aplauso. Aí, Davi, então, manda chamá-lo. Manda chamar esse rapaz. Rapaz chega, imagina bem, depois de alguns anos, 20 anos, Mefibosete escondendo, humilhado, complexado ao ponto de falar assim: Davi, olha, Davi estava tão complexado, que ele, aliás, Mefibosete está tão complexado, que ele falou bem assim, ele prostrou aos pés de Davi e falou assim: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto? Mefibosete estava acabado, irmãos. Estava na lona. Ele comparou, se comparou. Se fosse um cão vivo até que vai, mas cão morto. Quem é o seu servo, rei, para o senhor dar atenção para ele, preocupar com ele? Porque eu sou como um cão morto. Irmão, quando a misericórdia de Deus, a graça de Deus se encontra, é tremendo, é maravilhoso. Os complexos vai ter que ir embora, a timidez vai ter que ir embora, a vergonha vai ter que ir embora, a decepções vão acabar de uma hora para outra. Aí Davi ouviu aquela conversa do Mefibosete, chamou Zipa, porque o Zipa era aquele que cuidava dos filhos do rei. Falou: Zipa, é o seguinte, você tem 15 filhos e 20 servos, eu estou devolvendo as terras do rei Saul para Mefibosete, de agora em diante você vai trabalhar a terra, tudo que você render dá para ele, é dele, ele vai te pagar, você é servo dele, sirva a ele, cuida dele, é sua obrigação. Aí, diz aí, que os dias foram correndo, foram passando, mas Mefibosete recebeu nessa introdução, nessa volta para o palácio, recebeu algumas promessas que é marcante na vida de qualquer cidadão, qualquer pessoa que está precisando de um conforto, de uma restauração, de uma bênção maior. Davi falou assim: não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo. Essa palavra não tenha medo é uma repetição da Bíblia. Eu não contei, aí dizem os contadores de versículos da Bíblia. Para mim me contaram o seguinte, que tem 365 vezes na Bíblia Deus falando para os seus filhos: não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Eu acho que isso é a primeira palavra mais interessante de alguém que está chegando meio acabado, derrotado, meio frustrado, complexado, né? Que perdeu o que tinha, estava escondido, estava com vergonha. Aí chega no palácio, ele é recebido pelo rei. A primeira palavra é essa: acabe esse medo, acabe esse complexo, acabe essa vergonha, não tenha medo. Você
é hoje uma nova pessoa. Você hoje vai ser totalmente bem cuidado, bem tratado, porque você vai ter todo o direito que meus filhos têm neste palácio. Aleluia. É isso que Deus faz. Deus pega nós da miséria, da lama, do pecado, da sarjeta, dá um banho da graça dele em nós, muda nosso traje, muda nossa mentalidade, muda nossos sapatos, né? E fala para ele, ó, filho, não tenha medo, eu estou contigo, por onde queres que você fores, eu estou contigo. Irmão, eu tenho que olha, essa palavra mudou tudo que estava na cabeça de Mefibosete. Aquele pensamento de servo, aquele pensamento de escravo, de vergonhoso, de homem perdedor, daquele pensamento de alguém que estava envergonhado de todos, complexado pelo estado que vivia. Quando o rei, tenha medo, nenhum medo, ninguém vai te fazer mal, Mefibosete, eu vou te guardar. Ele falou assim, ó, eu vou tratar você, Mefibosete, com bondade, eu vou tratar você com bondade. Essa é a promessa. E essa promessa de Davi para Mefibosete é a mesma promessa de Jesus para nós. Eu vou tratar vocês com bondade. A minha bondade vai ser percebida em suas vidas, no seu trajetório, no seu dia a dia. Vou tratar você com bondade. É o Rei Jesus que está garantido para nós. Não tenha medo, e eu vou tratar você com bondade. Aí, seguidamente, ele falou assim: olha, Mefibosete, vou devolver para você. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Essa é a promessa. Essa promessa é profética. Irmãos, essa promessa, a terra que pertencia ao rei Saul é Mefibosete. Mas aquilo que você pensa que está perdendo, ou perdeu, aquilo que alguém tomou de você, ou que o inimigo seu tomou, seja um filho, seja uma filha, seja um trabalho, seja um projeto, seja um casamento, seja o que for, seja a saúde, o Senhor está falando assim: olha, não tenha medo, vou te tratar com bondade e vou devolver o que você pensou que estava perdido. Vou trazer de volta o que você pensou que não ia recuperar mais. Vou trazer de volta e recuperar o que você pensou que havia perdido. Aí, e mais, Mefibosete, além disso, de hoje em diante, você vai sentar na minha mesa e comer como se fosse meu filho. Aí eu acho essa palavra aqui maravilhosa. Aí aqui Davi aqui mostra a sua generosidade, mostra a sua bondade, mostra a sua personalidade, mostra o tanto que ele é fiel, leal, o tanto que ele é um homem honrado, o tanto que ele é maravilhoso, o tanto que ele é um homem cheio de graça. Ele falar isso para Mefibosete: Mefibosete, de hoje em diante, você não vai andar nos cantos, não vai viver aí recanteado, não vai viver nenhuma rejeição, com nenhuma vergonha. Por favor, você vai sentar comigo da minha mesa e vai comer na minha mesa como se fosse um dos meus filhos. Receba essa palavra para você, porque Jesus está falando contigo nesta noite. Você ganhou o direito de sentar à mesa com Jesus, porque você tornou filho de Deus. Aleluia. Sentar na minha mesa, que direito, que maravilha. Aí, meus irmãos, a vida passa, a vida transcorre, né? Aí, Davi vai para uma guerra, e volta daquela guerra. No caminho do retorno, Davi encontra com Zipa, e Zipa vinha trazendo para ele
queijo, mel, carne assada, requeijão, e a coisa vem trazendo vinho, salame, trazendo balde de chá. O que é isso? Não, meu rei, estou trazendo para o senhor. O senhor veio da guerra, está cansado, passou fome. Por favor, sirva aí, à vontade. Aí perguntou, cadê seu senhor? Perguntou para si, cadê seu senhor? Mefibosete, ei, rei, o senhor há de ver que ele não quis ir, ficou lá. Não quis ir, não. Ah, por que não quis vir? Não quis vir, rei? Porque ele pensou que o senhor podia voltar derrotado e o reinado de Saul podia voltar para ele. Aí Davi, na mesma hora, recebeu aquela mensagem como afronta, falou, olha, está tomado os bens de Mefibosete e tudo é seu. Imagina como que Zipa ficou. Ganhei a guerra. Destruiu o camarada. Imagina como ele ficou. E não imaginou assim, pô, ganhei a guerra. Acontece que, passados alguns dias, Davi chega em Jerusalém, encontrou com o rei e perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Aí Mefibosete responde assim, ele respondeu, ó rei meu senhor, eu te sirvo sendo aleijado. Mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu pai nada merecia do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a sua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Veja bem, Mefibosete, ele foi altamente diplomata, inteligente, para resolver a questão. Se Mefibosete agisse na carne, né? Se Mefibosete chamasse para a briga o Zipa, né? Se Mefibosete criasse uma confusão naquele momento ali, estava instalado um atrito que podia custar a ele muito, podia dar a ele muito prejuízo. Aí disse então o rei, você já me disse o suficiente, você já basta, a sua conversa me convenceu, mas a minha decisão é esta, é que você e Zipa dividam as propriedades. O Zipa saiu ganhando, é verdade, saiu ganhando, mas o Mefibosete saiu vencedor. E aquilo demonstra, porque ele podia perder tudo, se ele agisse sem humildade nesta hora. Mas o segredo aqui de Mefibosete foi a sua postura, a sua elegância, as suas palavras sábias. Ele falou bem, rei, eu te sirvo aleijado. Eu te sirvo aleijado. Eu dependo de alguém para me colocar no jumento, no montador, no jumento, para eu acompanhar o Senhor. Acorre que o meu servo me enganou. Aí Davi já tinha feito um compromisso lá atrás. O rei já tinha feito um negócio. Tinha tomado as propriedades de Mefibosete e dado para Zipa. Então o rei, quando viu aquela conversa, ele pensou, eu não posso anular o que eu já disse, mas eu posso resolver essa questão. Aí ele disse, olha, tudo bem, o que você falou, resolve. Já tem a minha sentença, já tem a minha decisão. Você e Zipa vão dividir as propriedades. Mas Zipa era tão humilde, falou, Senhor, dá tudo para ele. O que eu quero mesmo é a honra, o que eu quero mesmo é o privilégio, o que eu quero mesmo é a satisfação de ser servo teu e sentar à tua mesa. Agora, se você pegar a história, interessante pegar a história,
Zipa acabou aqui. E eu não sei mais nada de Zipa, mas sei de Mefibosete. Mefibosete teve um filho por nome Mica. E esse Mica tem descendência. E esse Mica gerou família e faz parte da família do povo de Deus. A história de Mica, a história de Mefibosete é uma história onde tem problema, onde tem luta, onde tem vergonha, onde tem situação tremenda, mas tem reversão, tem mudança de circunstância que a princípio parecia impossível as coisas voltar no eixo. Passa-se 20 anos, 20 e tantos anos, mas Deus honra a sua palavra com o amigo Jonatas. Olha aqui, eu podia falar sobre o lucro com a desgraça dos outros. É o problema do Zipa. Eu podia falar da importância da lealdade e uma amizade de um para com o outro. Eu podia falar para que nós nunca esqueçamos dos nossos compromissos que nós assumamos. Eu podia falar a importância de honrar aquele que nos ajudou, ou aquele que acreditou em nós. Sabe? Eu preciso honrar aquele que um dia acreditou em nós, ou acreditou em mim. Eu podia falar nessa noite sobre nunca esquecer daquele que um dia te ajudou. Agora, eu quero encerrar aqui essa palavra dizendo o seguinte, que Davi agiu nesse texto aqui, ou nessa passagem aqui, ele agiu como bom samaritano. Ele já agiu com as mesmas regras, as mesmas práticas do bom samaritano. A história do bom samaritano, você sabe como que é? Diz lá, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, eles tiraram as roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Aconteceu que está descendo na mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou do outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, e viu e passou por outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se dele, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Eu queria observar com vocês a semelhança da atitude de Davi com o bom samaritano. Observe bem. O samaritano é aquela pessoa, é aquele crente que está de viagem, está trajetando a vida. Encontra outra pessoa caída, outra pessoa derrubada, envergonhada, complexada, ferida. E a pessoa, esse samaritano, dispõe a aproximar dessa pessoa, enfaixar suas feridas, enfaixar suas feridas, enfaixar suas feridas. Grave bem isso, enfaixar suas feridas. Feridas abertas, alguém precisa enfaixar. Feridas abertas pode ser uma situação, pode ser um momento, pode ser uma doença, pode ser um pecado. Feridas abertas pode ser uma situação terrível que a pessoa está vivendo. A atitude de qualquer crente diante das feridas abertas, ou você enfaixa, ou você conforme deixar aquelas feridas abertas. Agora, se você é piedoso, você é misericordioso, é generoso, seja quem for essa pessoa, você vai dispor em atar, em botar faixa naquelas feridas. Se você tiver óleo e azeite,
como o samaritano tinha, eu espero que você tenha. Se você tiver óleo e azeite, aqui fala da presença do Espírito Santo, aqui fala da alegria do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Se você tiver óleo e azeite, você vai derramar sobre essa pessoa esta unção, essa presença, esse poder, essa misericórdia e essa graça proveniente do Espírito Senhor Deus. Agora, veja bem, mas se você for como bom samaritano, vivendo na trajetória da vida, e por acaso encontrar com essa pessoa no caminho, seja ela quem for, seja o irmão, até um cunhado, até a sogra, e assim por diante, filho, filha, amigo, vizinho, você vai ter piedade dessa pessoa, porque você tem no seu coração o amor de Deus. Você vai enfaixar as feridas que levou aquela pessoa a ficar caída, acabada, destruída, mutilada. Você vai derramar a unção do Espírito Santo, você vai derramar o óleo do Espírito Santo, e você vai colocar no seu próprio animal. Não vai deixar, não. Não é. Olha bem aqui. Olha bem, estou falando com alguém aqui essa noite. Não é enfaixar as feridas, orar e ir embora, não. Ele botou no animal e levou para a casa de Maquir. Ele levou para a casa de Maquir. Aí ele enfaixou, depois colocou sobre o seu próprio, levou para uma hospedaria. Essa hospedaria é a sua casa, que tem que ser casa de Maquir. E nesta casa de Maquir, que é a minha, que é a sua casa, que é a nossa casa, você vai colocar aquele fulano com as feridas enfaixadas, a quem você derramou a unção do Espírito Santo, você trazer para casa sua e cuidar dele. Diga assim: e cuidar, e cuidar, e cuidar, aleluia, cuidar até que ele sare, até que ele cure, até que as feridas sejam curadas, até que você possa celebrar a vitória, até que você possa ver, ele recuperou os bens que havia perdido, ele recuperou o status que havia acabado, ele recuperou a herança que estava perdido. Isso é a graça, isso é a misericórdia do Senhor em favor do homem e de cada um de nós. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou casa de Maquir. Diga: eu sou casa de Maquir. Diga: eu sou casa de Maquir. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que está sentindo como Mefibosete, abandonado, rejeitado, escanteado, querendo esconder de vergonha. Eu queria servir para você nessa noite essa mesma proposta, como Davi fez para Mefibosete. Ele mandou te buscar, tá? Ele mandou te buscar. Acabou as férias da desgraça, acabou as férias da vergonha, acabou as férias do complexo. Chegou a hora de recuperar o que tiraram de você. Os que querem atrapalhar, impedir a sua vitória, Deus vai eliminar na sua frente, e Deus vai concluir, vai completar a obra que Ele começou a fazer na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero perguntar nessa noite: alguém sente desejoso, ou numa situação semelhante à de Mefibosete, desejando que alguém lembre dele, olhe para ele, acolha ele, restaure ele?
Tem porventura entre nós alguém assim? Se tem, por favor, eu quero ser casa de Maqui para você nessa noite. Eu quero ser casa de Maqui para você no dia de hoje. Se tem alguém que quer receber, portanto, um abraço dos familiares de Maqui, um abraço, um acolhimento da casa de Maqui, eu quero que você manifeste para a gente estar intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua situação, intercedendo pelo momento que você está vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Isto. Vem cá, irmãos. Vamos adorar a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Mas, por favor, alguém quer receber uma oração especial nesta noite? Quer? Alguém quer receber oração especial? Pode vir aqui à frente, meu. Pode vir. Pode vir. Sem reserva. Pode vir. Pode vir sem reserva. Deus está te chamando. Manda buscar. Glória a Deus. Manda buscar. Manda buscar. A palavra dele para você nessa noite é essa: não tenhas medo, eu vou tratar com bondade a sua vida, a sua história. Aleluia. Eu vou devolver o que você perdeu. Eu vou dar o direito de você outra vez sentar à mesa e servir do pão e do vinho na condição de filho de Deus. Levante as suas mãos aos céus como casa de Maqui. Venha abraçar essas pessoas, venha socorrer essas pessoas, venha ajudar essas pessoas, venha ministrar sobre essas pessoas. Eu quero que você venha aqui à frente, por favor. Venha aqui, Raquel, orar. Vem aqui, Aline, orar. Vem aqui, Graziele, orar. Por favor, vem aqui orar. Vem aqui, Raquel. Vem aqui, Cristina. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor, me ajudar. Orar por essas pessoas aqui agora. Aleluia. Vem aqui, abraça essas pessoas. Abrace com elas aí. Abrace com elas aí. Vem, Jussara. Vem ser profeta, Jussara, na vida de alguém nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que me encontrou. Graças a Deus. Há uma agir de Deus neste lugar. Há um clima espiritual nesta noite, apaziguando corações, trazendo resposta. Há um agir de Deus nesta noite para transmitir para você as promessas, as garantias que Jesus tem para nós. Aleluia. Não há motivo para você. Aleluia. Aleluia. Não há motivo para você desesperar. Não há motivo para você pensar que não tem mais jeito. Não há motivo para pensar que esquecer de você, não. O Senhor não esquece. Pode uma mãe e um pai esquecer dos seus filhos, mas Deus nunca esquece dos seus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus.